Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal História Linda, aqui do professor Marquinhos, tá? E na sessão Café com Marquinhos, vamos lá. É o seguinte, mais um vídeo de história, tá? Bacana de hoje, um assunto bem legal, bem interessante. Primeiro, a diferença entre tempo histórico e tempo cronológico. Tempo cronológico, galerinha. Tempo cronológico vem de Cronos, né? Do tempo lá da mitologia grega, ou do Cronos, tá? O titã Cronos, relacionado ao tempo. Então, quando se fala em tempo cronológico, é basicamente o tempo do relógio, né? O tempo que a gente pode medir em minutos, em horas, né? Em dias, semanas, meses, anos e assim vai. Esse é o tempo utilizado nos calendários, independente de qual calendário se usa, o calendário pode ser cristão, gregoriano, muçulmano, judaico, chinês, que seja. Esse é o tempo cronológico. O tempo histórico é bem diferente. O tempo histórico é basicamente a maneira como cada cultura, como cada povo interpreta ou percebe a sua passagem do tempo, tá? Belezinha? O que isso significa? Significa que pode ocorrer, pode acontecer de povos que vivem no mesmo tempo cronológico. Vamos pegar um exemplo lá, que vivem aqui em 2020, tá? Povos que vivem no mesmo tempo cronológico, 2020, tá? Estão na mesma época, tal, porém vivem em tempos históricos completamente diferentes, tempos históricos diferentes. Por exemplo, para ficar mais fácil para nós podermos elucidar essa situação, vamos pegar, por exemplo, uma tribo Yanomami, né? Vamos pegar os Yanomamis que vivem no interior do Brasil, né? Na região amazônica, que boa parte dos grupos ainda remanescentes ali dos Yanomami, muitos ainda vivem da caça, da pesca, da coleta, vivem de uma agricultura ainda bastante rudimentar e tal, né? Ainda, de certa forma, ainda valorizam muito a tradição oral, né? A transmissão oral de geração para geração do seu povo e tal. Beleza? Os Yanomami estão presentes, vivem na Amazônia, estão hoje, em 2020. Agora, imagine, por exemplo, a população da cidade de Tóquio, né? Os habitantes de Tóquio, que estão vivendo no mesmo tempo cronológico, população de Tóquio, capital do Japão, tá? Capital do Japão, eles estão vivendo no mesmo tempo cronológico dos Yanomamis, estão no mesmo tempo, 2020. Porém, com tempos históricos diferentes. Tá? Os japoneses e Yanomamis percebem a passagem do tempo de maneira diferente, tá? Vamos fazer uma brincadeira aí. Eu adoro essa brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira. Imagina a situação. Se você tiver uma oportunidade, tem uma máquina do tempo, né? Aí você pega lá um Yanomami, entra aí nessa máquina, tá? Você manda o cara para 100 anos atrás. Você manda ele para 1920. Poxa, será que em 1920 a maneira como os Yanomamis viviam era tão diferente do que ela é hoje? Não é isso? Será que era tão diferente assim? É claro que não era. Há poucas mudanças. Mas professor, provavelmente tem grupos Yanomami que tem lá usando smartphone. Tudo bem. Não é bem isso. O que eu quero mostrar é o seguinte. Se você pegar a maneira como o Yanomami vive hoje e que vivia em 1920, não é tão diferente assim. Se você pegar grupos no interior da África ali, né, como os tuaregues, ali, algumas populações, vão na mesma linha. Você tem grupos também no Pacífico que vivem da mesma maneira que viviam praticamente há 70, 80, 100 anos atrás. Agora, se você pegar um japonês e colocar em 1920, o cara vai sentir completamente. É uma outra realidade. Na verdade, eu falei 100 anos, mas eu tenho certeza, se eu pegar qualquer um de vocês aí, meus queridos, minhas queridas alunos, alunas, se eu pegasse vocês aí acostumados a smartphone daqui, né, as reais, os jogos e tal, se eu colocasse vocês numa máquina do tempo e jogasse lá para 2005, por exemplo, eu tenho certeza que vocês iam estranhar demais
de 2005, eu ficar surpreso, falando, nossa, que louco, o que é isso? Vocês iam sentir, tá? Iam sentir muito mais. Por quê? Porque determinadas sociedades, então, percebem a passagem do tempo de maneira diferente. Para nós, por exemplo, né, nas sociedades modernas, aí, há 3, 4, 5 anos, você já percebe muita coisa de mudança. Para as outras culturas, de repente, eles demoram bem mais tempo. E outro detalhe, galera, aí já pegando, pincelando aí para a gente entrar no próximo assunto, que é etnocentrismo. Não existe cultura inferior ou cultura superior, tá? Não é porque os Yanomamis tendem a perceber a passagem do tempo diferente, tá? Não é por isso que eles são inferiores ou superiores. Não existe essa história, tá? Não existe cultura inferior ou cultura superior. Existe cultura diferente. E aí entra o chamado etnocentrismo, né? O etnocentrismo é a maneira pelo qual cada cultura enxerga, né, percebe a sua própria. E muitas vezes é o ato de você julgar, né, outras culturas de acordo com padrões da sua própria cultura. Né? É claro que é um conceito complicado. É que etnocentrismo, em alguns momentos, em algumas situações, ele tem aspecto positivo. Né? Digamos, imagina a situação de você, um luxo, você vai morar, por exemplo, no Nordeste por N motivos, você vive no Nordeste e você gosta muitas vezes de reforçar ali elementos da sua cultura. Você fala, galera, eu gosto de fazer um churrasco, a moda gaúcha e tal. Você pode querer reforçar, então você pode. Eu sou um paulista, eu vou no meio do coração da Amazônia, tá, legal, bacana, eu respeito a cultura, eu respeito a população local, né, a maneira como cada um enxerga a passagem do tempo, do mundo e tal. Porém, eu gosto ali de reforçar aspectos da minha própria cultura. Eu gosto de fazer lá um arroz tropeiro, feijão carreteiro. Um exemplo, eu estou dando um exemplo. Sei lá, eu estou morando lá no interior da Amazônia, mas eu continuo assistindo os jogos do Corinthians e tal. É exemplo, tá, galera? É o Corinthians. Então é o seguinte, pessoal. Então o etnocentrismo quando ele vai no sentido de você reforçar aspectos ali da sua própria cultura, mas sem desrespeitar a cultura alheia, não tem problema. O problema é exatamente quando você faz o contrário, né? Quando você usa elementos da sua própria cultura para julgar, né? Para considerar outras culturas, outros povos, por exemplo, inferiores. Aí não dá, né? Aí não rola. E aí o que acontece? O etnocentrismo ele pode desembocar, ele pode ir para caminhos extremamente espinhosos, negativos. Né? Então o etnocentrismo facilmente pode se transformar no racismo, por exemplo, né? Quando você julga outras pessoas por questão de raça, de cor, pode caminhar para a xenofobia, né? O ódio aos estrangeiros, a outros povos e tal. Então pode caminhar. Então isso acontece. Nós temos exemplos diversos ao longo da história de etnocentrismos ruins. Né? O próprio nazifascismo lá nos anos 30, nos anos 40. Levando à Segunda Guerra Mundial, é um exemplo, não? A maneira como os judeus foram exterminados ali pelos nazistas, é um exemplo disso, cara. É um exemplo bem legal. E triste, né? Um exemplo extremamente triste. E nós temos muitos outros. Nós temos aí ações, por exemplo, a conquista europeia aqui da América, com uma visão extremamente eurocêntrica, que é o etnocentrismo centrado ali na Europa e tal. Beleza? Então, essa é a questão. O etnocentrismo é a tendência de valorizar a própria etnia. Tá? Pode ter aspectos positivos se você apenas busca reforçar a sua cultura, tá? Sem problema, hein? Se você reforça, eu gosto de reforçar a minha cultura, beleza? Tranquilo. Eu gosto de comer um churrasco, beleza? Tranquilo, de boa. O problema é quando parte para preconceito, né? Parte para o racismo, para você condenar, julgar outras culturas como se fossem inferiores. Não existe cultura inferior, não existe cultura superior. O que existe é cultura diferente. Certinho, galera? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E apenas reforçando
a preocupação aí das autoridades de saúde no Brasil, no mundo todo, né, com a disseminação do coronavírus. Fiquem atentos às recomendações da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde aqui no Brasil, das secretarias estaduais, né, dos médicos, dos especialistas. Especialistas que realmente estão lutando intensamente, bravamente, para nos defender, né, dessa pandemia, tá, galera? Então, nada melhor do que você ouvir o quê? Especialista. Então, vou fazer uma brincadeira. Imagine, tem eu e o Lionel Messi, né? Você tem que escolher lá no seu time. Você vai escolher quem? O professor Marco? Não, o Lionel Messi, pô. Porque o cara manja muito. Então, na hora, você tem que escolher o quê? Você tem que pensar o seguinte, eu vou ouvir quem? Especialista. Beleza? Galerinha, um grande abraço, um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula de história.